Estamos entrando ao vivo agora, tá bom? Tá bom. Boa tarde a todos, paz e bem. Para quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou lá do Laboratório de Biologia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Fórum de Profissões. Hoje é o terceiro dia, né, do nosso Fórum de Profissões e quem está conosco hoje é a professora Mayra Rios, da Escola da Cidade, e o tema da palestra de hoje será arquitetura. Então, lembrando para vocês, as perguntas elas podem ser feitas ao longo da palestra, né, a ferramenta QIA que vocês encontram na parte de baixo aqui do Zoom, caso vocês estejam acessando no computador. E ao final, essas perguntas elas serão respondidas, tá bom? Então, um excelente fórum para todos e todas. Mayra, é com você. Olá, boa tarde a todo mundo. Espero que vocês me escutem bem. A gente sempre tem um pouco de receio da internet, né? De como vai isso. Espero que vocês consigam me escutar bem. Se tiver como comunicar, se tiver algum erro de áudio, né, ou de vídeo, enfim, de qualidade da internet, se vocês conseguirem me comunicar, me ajuda, tá bom? Bom, a minha missão aqui hoje é falar um pouco de arquitetura para vocês, nessa visão que é a visão da Escola da Cidade. Hoje eu sou diretora adjunta do curso de graduação da Escola da Cidade, que eu não sei se vocês já conhecem, e vou contar um pouquinho, então, do que a gente tem feito, como tem sido a nossa experiência, e falar um pouquinho em geral também da arquitetura. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? E aí fica mais fácil da gente... E ela começou depois, espera aí, pronto, aqui. Bom, um minutinho só, gente. Pronto, assim acho que fica melhor. Bom, a gente tem esse programa na Escola da Cidade, chama Janelas Abertas. Qualquer programa que agora a gente chama de Janelas Abertas, antigamente a gente chamava de Portas Abertas, a gente recebia os estudantes lá na nossa escola. Agora, por conta da situação da pandemia, né, a gente está chamando esse programa de Janelas Abertas. A gente já teve um evento, inclusive, e a gente tem feito, então, conferências, abrindo as nossas janelinhas aqui digitais, para conversar com vocês. Então, há muita discussão sobre como surge a arquitetura, onde começa, né? Vou pedir um pouco desculpas para vocês, a qualidade da imagem, estou vendo agora que não está assim, uma nitidez muito grande, mas, enfim, aí são as pirâmides, né, que todo mundo conhece, no Egito, e surge muito aí a questão da arquitetura, né? Uma questão que é não só do abrigo, né, que seria a primeira arquitetura que a gente poderia falar, mas quando também existe uma questão simbólica, né, associada. Então, a arquitetura, ela tem, para além do básico, da função, ela acaba tendo também uma questão simbólica associada a ela, né, uma questão da sociedade. Opa. Então, aqui, depois, mais para frente, com a burguesia, né, a questão da simbologia, da dimensão da arquitetura, da importância dos adornos e de tudo isso, na configuração do espaço, numa valorização do poder, né, de deixar claro quem é que tem poder, a questão comercial, nesse caso, da burguesia. A questão religiosa, né, então, os edifícios religiosos, que também representam esse poder da igreja, né, nesse caso da igreja, mas poderia ser de outro.
E a arquitetura também tem a ver não só com o que se constrói, mas também com o negativo, como a gente fala. Então, a questão do espaço vazio, ele é configurado pela arquitetura e ele é um projeto de arquitetura, de urbanismo, enfim. No caso dessa praça, por exemplo, é um desenho, né, que é uma configuração da arquitetura feita pelas próprias construções do entorno, né? Tem esse desenho. E aqui um pouco dessa arquitetura popular, né, feita um a um, né, sem um profissional, mas também a gente pode chamar dessa arquitetura urbana de muitas cidades europeias, né, aqui Grécia. E a questão do planejamento urbano, do desenho das cidades, aqui é Barcelona, né, Plano Cerdà. Então a questão, ali a gente também vê a Sagrada Família, então de novo a questão simbólica. E o arquiteto é essa pessoa que trabalha, o arquiteto urbanista, porque nós no Brasil, né, toda a faculdade de arquitetura, ela é arquitetura, o diploma é arquitetura e urbanismo, né, então está contido toda a dimensão do urbanismo nesse curso, e o desenho de como vão ser as cidades, de como melhorar as cidades, de como intervir em cidades existentes. Aqui é um plano do zero, né, dessa matriz super bonita quadriculada de Barcelona, com as diagonais, que vocês conseguem ver. Aqui uma favela, né? E a questão para a gente pensar também na importância no nosso país da gente poder contar com arquitetos para a melhoria da qualidade de vida dessa população, porque hoje, se a gente for pensar, quem tem acesso à arquitetura é um grupo muito restrito, e a gente precisa ampliar esse acesso, né? Os arquitetos precisam chegar mais longe, então acho que tem muito trabalho para fazer, em relação, não tenho dúvida disso, em relação ao nosso país. E aqui queria falar um pouco com vocês do interior, né, dos edifícios, né, um pouco como a arquitetura traz essa dimensão que é uma dimensão simbólica, de novo, né, da luz, do efeito que ela cria, e também de percurso, que é o Guggenheim, Nova York, né, dos percursos possíveis nesse museu, é um museu em elipse, não sei quem conhece, mas é essa experiência de uma visitação, né, então Aqui outro museu, tá vendo a questão da luz como é bem diferente quando tem exposição, né, a parte mas a importância dessa iluminação indireta, do trabalho, do desenho desse espaço. Outro museu e outra possibilidade de iluminação de uma outra forma diferente. Então, são muitas arquiteturas possíveis, né? Como a gente consegue representar e trazer a luz para esses espaços que são espaços públicos, de museus e outros, enfim. Eu escolhi museus aqui no caso. Aqui é o MUBI, quem mora em São Paulo, né, deve conhecer o Museu da Escultura. Então, aqui, ao invés de ser com a luz, é o desenho da sombra, né, essa grande marquise, que sombreia essa praça de acesso ao MUBI, que é um projeto do Paulo Mendes da Rocha. Aqui é uma estação de metrô, né? Então, também, quando a gente vai trabalhar, como é que a gente trabalha a iluminação artificial e estando embaixo da terra, né? E o bem-estar dessas pessoas que têm que estar seguras, é uma questão muito importante no desenho do transporte público subterrâneo, e também a qualidade de espaço, que seja um espaço bonito, né? Como esse espaço é em Washington, esse espaço seja um espaço bonito, agradável para a sociedade. Muitas vezes, né, hoje a gente trabalha em edifícios existentes, então são interferências novas, projetos novos de arquitetura diferenciada em um espaço que já existia, né? Então a gente tem essa cobertura toda metálica que junta esses edifícios, né, que já existiam. Aqui é um laboratório nos Estados Unidos também, uma faculdade de ciências e tecnologia. Então, aqui, como esse espaço pode ser diferente, pode ser mais agradável, pode ter um pátio, pode ter uma comunicação visual entre esses laboratórios, essas pessoas. E lá na frente está o mar, vocês conseguem ver, o mar da Califórnia. Aqui é Rio de Janeiro, né, Niemeyer, esse museu em Niterói também, que aflora dessa rocha, que tem essa questão da implantação, da relação com o entorno.
né, como é também simbólica a posição dele em relação à cidade, como ele se apresenta para a cidade. Pinacoteca do Estado, aqui em São Paulo também, Paulo Mendes da Rocha, de novo um edifício antigo que nunca foi acabado, e aí ele com essa cobertura, com essa iluminação nova, esses novos percursos. Aqui o desenho de uma piscina no mar, né? Também um projeto de arquitetura muito interessante, para dizer assim que a dimensão do desenho da arquitetura é muito ampla, para além dos edifícios, das cidades, dos espaços públicos, né? Que a gente falou. Aqui é o Aterro do Flamengo, eu não sei quem conhece, no Rio de Janeiro, e vocês imaginarem esse desenho todo, né? Toda essa faixa, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, toda essa faixa de praia que configura o aterro foi construída, né? Do desmonte de um morro, foi desenhada e foi construída pelo homem, né? Então é um projeto de arquitetura, de urbanismo, de paisagismo, tudo isso conjugado aí no Flamengo. E isso aqui é um condomínio, né, em que as casas se repetem, vocês devem ver isso muito em programas de televisão americanos, e é um pouco que a gente quer evitar que se faça com as cidades. Então, nós trabalhamos na arquitetura para que as cidades não sejam assim, sejam espaços de qualidade maior, melhor para todo mundo. Muita gente pergunta, né, nessas palestras, o quanto a gente precisa saber desenhar, ou como é a questão do desenho. Então, eu gosto de trazer sempre os desenhos da Lina Bobardi, que são desenhos muito interessantes, muito expressivos, e que representam espaços que a gente conhece, né? Nesse caso é o Sesc Pompeia, para quem conhece aqui de São Paulo. Então, aqui estudos para esse Sesc Pompeia, né? Que é essa fábrica que foi convertida num espaço de lazer e cultura muito interessante, na Pompeia. Então, um pouco desses desenhos de arquitetura, queria que vocês conhecem, né? Também do Sesc Pompeia o teatro, também os desenhos, né, de como seria esse teatro. Aí o Sesc Pompeia mesmo. Então, a importância desse espaço, da qualidade desse espaço de estar externo. Então, a importância dos espaços internos, mas dos externos também. E da composição urbana, né, de como esse objeto se coloca na cidade. Esse aqui é um edifício garagem, né? Fica em Miami, inclusive. E aí um pouco essa engenhosidade da arquitetura de criar um edifício que tem uma função específica, mas que também é um elemento urbano, uma lanterna da cidade, um desenho... Aí tem a questão do espaço externo, das praças, como é que ele se coloca nesse espaço, né? Da inventividade da arquitetura, para que não seja um espaço banal. E aí aqui eu gosto de trazer sempre também uma questão de como são apresentados esses trabalhos, então um pouco de como a gente trabalha hoje com essas maquetes eletrônicas, né? Então produzindo, então aqui no caso é uma casa, então a apresentação de uma casa, né? Então hoje tem essa possibilidade de colocar tudo isso e imaginar exatamente como seria a chegada nesse espaço. Aqui é um outro ângulo, para vocês terem uma ideia de como é a apresentação dos trabalhos. Uma outra casa. Então, na faculdade de arquitetura, a gente aprende isso, a desenhar, né? Desenhar à mão livre, a fazer os modelos. Aqui uma cadeira, né? Um projeto também de arquitetura, de design, mas é de um arquiteto nesse caso, né? 2 arquitetos, na verdade. Então, um pouco como é que funciona, como é que encaixa uma cadeira que você compra e monta, aí a cadeira. Então, também como projetar esse tipo de coisa. Muitos designers são arquitetos, né, de formação. Inclusive, quem já brincou com esse bonequinho aí, também imagina que alguém desenhou isso, a proporção, as medidas, os encaixes. Então, é uma questão de projeto também. O ambiente de uma faculdade de arquitetura é muito parecido com isso, esse é um pouco antigo, você tem aí as CPUs grandes ainda, mas, enfim, são grandes mesas, né? Um trabalho de ateliê, a gente trabalha muito em ateliê, com maquetes, modelos, fotos aéreas impressas grandes, plotagens, computadores, e sempre muito em equipe, né? Trabalha-se muito em equipe, aqui alguns trabalhos também de estudantes de ateliê. Aí um pouco esse ambiente, esse é o ateliê da Escola da Cidade, por acaso já. Então, hoje já com os notebooks, todo mundo trabalhando sempre em equipes, você vê que cada mesa tem uma equipe. Né? E assim ele vai indo, tá vendo? As apresentações de trabalho, né, dos estudantes, que é muito colocar os painéis na parede,
apresentar para a gente os desenhos, os modelos, né, tudo isso que eles produzem. Aqui, de novo, equipe, tá vendo? Trabalho de equipe, isso também é o ateliê da Escola da Cidade, visto de um outro ângulo. Aqui é a sala de aula, né, onde a gente tem as aulas teóricas na Escola da Cidade, esse espaço. Aqui um pouco de umas aulas que a gente faz práticas, isso é o nosso quintal do prédio, onde a gente faz algumas experimentações. Então, aqui tem alguns alunos experimentando a resistência dos materiais. Então, muita coisa a gente experimenta com o próprio corpo, para explicar depois as forças e os cálculos todos. Então, tem muito de experimental, muito de sentir na pele como é que isso funciona, mais do que entender só na física ou nos cálculos, tudo isso. Aqui também tecnologia, um trabalho de mão na massa, de construir um arco, nesse caso, com tijolos e uma liga de barro. Aqui uma aula de desenho na Escola da Cidade, o pessoal está desenhando, acho que o pessoal parou um pouco para olhar, mas enfim, desenho no ateliê nem sempre nas pranchetas, a gente também desenha no chão, né, em algumas aulas. Isso é bem o espaço, o jeito que é a escola. A gente está morrendo de saudade desses espaços, na verdade, agora. E a gente viaja muito, ou desenha muito na rua também. Então, a gente sai para desenhar e faz esses desenhos coletivos, que são essas grandes pranchas que todo mundo participa um pouco. Então, essa é uma viagem. Aqui, a gente no espaço do Centro Cultural São Paulo, também desenhando. Então, a gente passeia muito pela cidade para desenhar. Aqui, ó, no Minhocão, nosso professor Paulo Van Poser, num dia fazendo um desenho coletivo aqui no Minhocão. As maquetes, né? Os nossos estudantes fazem muitas maquetes também. A gente gosta de trabalhar a mão na massa, no sentido de desenhar e também especular isso no espaço. Aqui são casas que vocês estão vendo. Visitas à obra, né? A gente sempre vai com os estudantes conhecer as obras e entender como as coisas são feitas, né? Em outra escala. Aqui um pouco vocês terem uma ideia de como são os trabalhos que eles apresentam, os desenhos. Então a gente trabalha muito em equipe e na arquitetura muito menos provas e muito mais trabalhos. Então eles têm que apresentar, fazer trabalhos e apresentar trabalhos pensando, repensando a cidade. Aqui tem uma questão de infraestrutura urbana, tubulações, mobiliário urbano. Aí aqui é sobre a Escola da Cidade já mais diretamente, né? Então o que a escola é? Né? É uma associação de professores de arquitetura que se reuniram mais ou menos há 20 anos e que tem uma graduação em arquitetura e urbanismo e hoje tem 5 pós-graduações também. E a partir desse ano de 2020, a gente começou a ter um ensino médio técnico também, né, que acontece no período da manhã. Bom, aqui o que a gente estava conversando antes, né, do porquê arquitetura e urbanismo, né? Hoje, a arquitetura e urbanismo chega a uma parte pequena da população, né? E 55% da população vive em cidades, e a gente acha que isso deve aumentar até 70%. Né? Então, é imprescindível que a gente tenha arquitetos conosco, mais arquitetos disponíveis para a gente conseguir fazer uma cidade melhor, né? Que as cidades sejam melhores, que a gente consiga melhorar a qualidade de vida do homem na cidade. Aqui um pouco da nossa matriz curricular. É um curso de 6 anos, né? A gente começa às 2 da tarde e vai até às 8h30 da noite. É um horário alternativo ao trânsito, à hora do rush, então é possível trabalhar no período da manhã, para quem precisa trabalhar, e está com a gente às 2 horas, não tem trânsito, a gente está super perto do metrô também, o metrô não está cheio nesse horário, nem às 2, nem às 8h30, e mesmo os ônibus estão mais vazios, então a ideia é desse horário. A gente chama de primeiro tempo esse horário das 2 às 5, e cada dia a gente tem uma matéria, então segunda-feira é urbanismo, na terça é história, na quarta desenho, na quinta tecnologia e na sexta projeto. Depois a gente tem um intervalo e no período da tarde, das 5h30 às 8h30, a gente tem o estudo vertical, prioritariamente. Na sexta-feira o projeto desce até esse horário. E na quarta-feira a gente tem o seminário de cultura e realidade contemporânea, que é um encontro, um debate, uma
vão ter palestras, debates sobre um tema contemporâneo. O estudo transversal é a modalidade que a gente está usando agora nesse modo remoto, porque a gente ficou refém dessas janelinhas e a gente criou esse estúdio, que é uma proposta pedagógica que permite que os estudantes trabalhem em equipes e diminuam um pouco a quantidade de trabalhos que são feitos, porque a questão do tempo de tela é muito grande. Então, a gente conseguiu fazer ajustes e ter esses trabalhos em equipe. Então, um grande estúdio para a escola inteira, que reúne grupos de 5 estudantes, mais ou menos, um de cada ano, trabalhando juntos. Porque o 6º ano é o trabalho final, né? Então, o estudo transversal agora está assim, então a gente continua mantendo o horário da aula, agora nesse modo remoto, é muito mais curto, né? Então tem 1h30 só de aula, o intervalo, e à tarde acontece o estudo transversal, com as eletivas à noite, até às 8h30. Então, algumas disciplinas eletivas também, que fazem parte do curso, entraram agora nesse horário, das 6h30 às 8h30. E tem sido uma experiência muito interessante para a gente, a questão do estudo transversal. Bom, o curso de arquitetura da Escola da Cidade tem alguns diferenciais em relação a outros cursos, né, que a gente conhece. Um deles é a escola itinerante, então a gente sai muito com os estudantes. No primeiro e no 2º ano, a gente normalmente sai 4 vezes, né? 2 vezes por ano, 2 vezes no primeiro, 2 vezes no 2º. No 3º e 4º ano, tem um seminário internacional, então a gente acaba saindo menos um pouco. Então, são visitas a lugares que interessam para a gente, são viagens de estudo, onde a gente tem palestras desses lugares, com pessoas desses lugares que contam para a gente um pouco mais sobre arquitetura, urbanismo, ou questões sociais dos lugares. E são destinos bem diferentes, cada hora é um lugar, a gente muda muito. Quer dizer, aqui tem umas opções que a gente teve em 2019, foi Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, Minas, Brasília, Paraguai, Argentina, mas cada ano é diferente, então a gente nunca sabe exatamente para onde a gente vai. E vão professores e estudantes fazer essa visita de uma semana, no meio do semestre, para estudar, então, vinculado também ao plano pedagógico do semestre. Então, aqui é um pouco da experiência do estúdio vertical, que é aquele estúdio que acontece no 2º período, que também são trabalhos em equipe, né? Então, a gente prioriza o trabalho em equipe e com estudantes de anos diferentes, porque a gente sabe o quanto a gente aprende com o outro, né? Com outro estudante, mais até do que com o professor, às vezes, em um trabalho de equipe. Então, a gente acha que tem muita troca, e uma troca que é muito interessante. Então, a gente tem preservado esse estúdio vertical, metade do período, né? No final do dia. O Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, que eu falei para vocês que acontece na quarta-feira, né? E aí a gente recebe muitos convidados para debates sobre os temas mais diversos, literatura, sociologia, história, política, cinema, enfim, sobre todo tipo de tema. São assuntos muito interessantes na quarta-feira, que dá um respiro assim no meio da semana. Aqui o Seminário Internacional, que a gente normalmente faz com o SESC, esse é o auditório do SESC Pompeia, a gente usou o auditório para essa abertura desse Seminário Internacional em 2018, 2018 ou 2017? 2017, esse. E aí também são um conjunto de palestras com convidados internacionais. Esse ano a gente fez remoto, acabamos fazendo nas janelinhas também, mas é muito mais legal quando a gente está pessoalmente, consegue interagir de outra forma. A vivência externa, que é o 5º ano, né, um semestre do 5º ano, os nossos estudantes vão para onde eles querem ir, quer dizer, alguns ficam em São Paulo, mas vão para algum escritório ou para alguma instituição de ensino, e outros vão para o mundo. Essas alunas aqui foram para o Japão, né, então estão no escritório que elas foram trabalhar nesse escritório no Japão, a gente organiza tudo isso com elas, e foram lá e ficaram um semestre trabalhando. Então essa é uma experiência de 5º ano. Em um semestre existe esse deslocamento para fora da escola e depois retorna-se para a escola, para o 6º ano.
Esses são alguns dos convênios que a gente tem, né, com países e outros países, que a gente tem feito, e a gente vai abrindo sempre mais, depende de quem quer o quê, né? A gente está tentando abrir alguns nesse momento, para alguns alunos que querem outros países que a gente ainda não tinha convênio. E aí são instituições de ensino e escritórios. Você pode ir para estudar ou pode ir para trabalhar. Depende um pouco de cada estudante, cada perfil. Estágios internos, pesquisas e oportunidades de trabalho. Dentro da própria escola, né, a gente tem um conselho técnico que faz projetos para a sociedade. Reúne professores e estudantes para fazerem esses projetos, inclusive o projeto do nosso próprio edifício, onde a gente está instalado. O núcleo de design, que produz também exposições, livros e todo o material gráfico da escola. A escola tem uma editora, onde também trabalham alunos, ex-alunos, estudantes e professores, desculpa, gente. Aqui um pouco da produção da nossa editora, né? Então a gente tem alguns guias de viagem que a gente acabou fazendo a partir dessas viagens que a gente tem organizado com os estudantes, e há outros livros, outras publicações que a gente também produz. Tudo isso feito por estudantes e professores. O baú, que é um espaço que vocês podem acessar no site da escola, se vocês quiserem, onde fica gravado aquilo que acontece na escola. Então, tem muitas aulas, muitas palestras que estão lá nesse baú gravadas e guardadas, nosso grande armazém de coisas, de aulas. A iniciação científica, a gente também financia um tanto de pesquisas experimentais e pesquisas de iniciação científica. E aqui é uma jornada científica, que é um evento que acontece anualmente, vai acontecer agora em breve, que é um encontro de pesquisadores de iniciação científica, estudantes do país inteiro, para discutir as suas pesquisas com pesquisadores também convidados de outros lugares, além dos nossos professores. Bom, a gente está lá no centro de São Paulo, né? Na República, bem perto do metrô República. A gente gosta de estar no centro, a gente acha importante estar no centro, como uma escola de arquitetura, que conhece, reconhece o centro, compreende o centro e transforma o centro. Né? Então, são esses dois edifícios que vocês estão vendo aqui, são dois edifícios que eram habitacionais, e a gente reformou eles e vai reformando para a faculdade funcionar. Então, a gente tem uma biblioteca no subsolo, hoje aqui, tem uma biblioteca que é a segunda maior biblioteca da América Latina de arquitetura, do Brasil de arquitetura, desculpa. A gente tem uma fábrica galpão, que é uma espécie de uma maquetaria, espaço de marcenaria, que fica bem perto aqui da escola, e uma galeria de arquitetura que fica no térreo. O térreo da nossa escola é todo de vidro, quem já passou já deve ter visto, quem não passou fica ali na General Jardim, dá para ver todo esse térreo de vidro, que é uma galeria de exposições, que no momento está sem exposição, por conta da situação que a gente está vivendo, mas é uma galeria de exposições voltada para a cidade. É a única galeria de arquitetura do Brasil, né, que a gente tem. Então, aqui é a biblioteca, o espaço da biblioteca no subsolo. Então, aqui tem uma iluminação natural da rua, que a gente consegue ter por aqui. A oficina, a maquetaria, aqui um pouco o pessoal tentando fazer alguma coisa, não sei exatamente o que eles estavam executando ali. Esse espaço expositivo, dá para ter uma ideia aqui de como é esse espaço, uma exposição que a gente teve nessa galeria. O Portas Abertas, que é esse evento que eu estava conversando com vocês, que hoje a gente fez como chamado Janelas Abertas, né, que é realmente um encontro virtual. Mas antes a gente abria as portas da escola e fazia uma atividade para todo mundo conhecer a escola e também poder exercitar um pouco uma experiência. O processo seletivo da Escola da Cidade, que na verdade ele é mais um curso, né, do que uma prova, e que grande parte acontece fora da própria escola. A gente faz visitas a alguns locais para desenhar, e o desenho é uma das avaliações que a gente tem no curso, no processo seletivo para o curso, né? Então, esse próximo Janelas Abertas, a escola convida, né, quem quiser participar no dia 24/11. Então, a inscrição acontece no nosso site, né? Então, quem quiser participar, é só entrar lá e se inscrever. Então, tá aqui, ó, para quem precisar, o nosso site, o nosso canal no YouTube, tem muitas palestras também no nosso canal do YouTube.
Vocês podem seguir a gente no Instagram, as notícias também vão correndo por ali. E o Facebook e o Twitter, que acho que o pessoal acaba usando menos. Mas dentro do escoladacitadeedu.br tem o baú, que é aquele lugar onde tem muitas palestras, muitas aulas gravadas, que pode ter gente que se interessa também em assistir, que é bem bacana. E é isso, gente. Estamos disponíveis para vocês, se quiserem entrar em contato com a gente, no próprio site pode mandar um e-mail, ou entrar em contato por WhatsApp, ou por telefone. A gente tem agendado, a Roseli que está aqui com a gente, não sei se ela aparece ou não para vocês, a gente tem agendado visitas à escola. Algumas famílias querem visitar a escola, a gente tem feito agendamento de visitas aos sábados. Então, por meio do WhatsApp ou do telefone, pode agendar visitas aos sábados, para conhecer a escola, saber como é esse espaço, e pelo site, também pelo WhatsApp, eu acho, por janelas abertas no 24/11. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela, ficar mais perto, e estou aqui para as perguntas que vocês tiverem, né? O Caio falou que fica aqui, tem uma pergunta, estou vendo aqui uma pergunta já, não sei se aparece mais alguma, se mais alguém tiver alguma dúvida, pedir para vocês colocarem aqui então também, para a gente poder conversar um pouco, porque a gente sabe que nem sempre a gente dá conta de explicar para vocês aquilo que vocês querem saber, né? Então, vou ler assim essa pergunta que chegou. Para ser um arquiteto, quais as principais coisas se deve saber? Também queria saber se as matérias da faculdade são muito difíceis. Difícil é sempre difícil dizer o que é difícil e o que é fácil, porque para cada um é de um jeito, né? Eu diria que não são difíceis, mas eu acho que uma principal diferença em relação às matérias da faculdade, do ensino médio para a faculdade, né, é a questão do trabalho na substituição das provas. Vocês estão muito acostumados no ensino médio a provas, avaliação, e a gente trabalha muito mais com trabalhos. Então, são sempre avaliações que são feitas com consulta, é uma outra forma de trabalhar, né? Bem diferente de uma prova. A prova tem uma tensão que o trabalho já não tem essa tensão, né? O trabalho tem um amadurecimento, tem uma forma de apresentação, tem outras dificuldades, para algumas pessoas também são dificuldades, então é difícil dizer. Agora, o que se deve saber? Eu acho que tudo que se deve saber para ser um arquiteto, vocês vão aprender na faculdade, né? Vocês já aprenderam o básico para serem cidadãos e trabalharem de várias formas, né? Então, agora, o que a gente vai ter na arquitetura vai ser muito mais desenho, né? E vocês vão aprender ali muito mais sobre resistência dos materiais, sobre física, sobre tecnologia, estruturas. São temas específicos da arquitetura, história, muito mais de história e coisas do tipo. Gostaria de agradecer, então, a Mayra pela apresentação. Gostaria de fazer alguns comentários, algumas perguntas também, para ver se incentiva os nossos alunos também a participarem um pouco. Então, você falou que o processo seletivo da escola, né, ela é um pouco diferenciado, vocês fazem um desenho. Quais são outras dicas que você poderia dar para quem quer prestar esse vestibular, para quem quer fazer esse tipo de seleção? Então, o nosso é muito diferente porque é um curso, é o que a gente fala, é um curso. Então, por exemplo, você vai ter uma aula sobre um tema, ou um filme sobre um tema, e depois vai escrever sobre esse tema. Então, o que eu diria é que estar antenado ao que está acontecendo em termos de notícias, jornal, saber o que acontece no mundo, politicamente, socialmente, o que acontece na cidade também, acho que é importante, em relação às transformações urbanas, né? E esse tipo de coisa. E o desenho é um desenho muito livre, não é um desenho, não tem certo e errado. É um desenho de criação, de desenvolvimento mesmo. A ideia é muito mais que vocês tenham a experiência de visitar um lugar interessante, uma arquitetura interessante durante o vestibular, por isso que a gente fala que é uma espécie de uma aula, e experimentar desenhar lá nesse lugar. Então, um desenho urbano, feito livremente, e um pouco para entender como é que o aluno se expressa. Mas não tem certo e errado, acho que não tem essa coisa de estudar como é que se desenha perfeitamente nada antes. Acho que é uma questão de expressão,
que a gente acha que quase todos os candidatos à arquitetura e urbanismo gostam de se expressar por meio do desenho já, mas pode ser que um ou outro não também, isso não vai eliminar ninguém do vestibular, tá bom? Um comentário interessante também que você fez foi que a estimativa de que 70% da população mundial passa a viver em cidades, né, num futuro não tão distante. Então, e como que está esse mercado, então, para o arquiteto, visando que vão ser necessários arquitetos para dar conta disso, como você colocou? A gente pode falar muito mais de São Paulo, porque a gente acompanha mais de perto, né? Uhum. Mas a cidade está se construindo. Vocês podem, quem permanece atento e passeia atento pela cidade, vai ver a quantidade de obras, e as obras não pararam nessa pandemia, impressionante. Então, a gente tem uma produção muito grande de habitação, principalmente nesse momento, né? Então, o mercado é muito amplo, e o que eu acho que a arquitetura tem muito a fazer também pelo desenho das cidades. Então, eu acho que cidades pequenas e outras cidades que vão crescendo, começando a ter transporte público, uma infraestrutura maior, metrô. Então, tem muito desenho a ser feito nessas cidades também. Então, assim. Muito legal. E você também tem as parcerias, né, internacionais. Como é que está um pouquinho do mercado mundial? Assim, tem um campo interessante para se sair do país para trabalhar ou é um pouco mais difícil? Olha, a gente tem muitos estudantes que acabam indo e não voltam, viu? Então, assim, tem muita coisa interessante por aí, né? Principalmente Europa, a gente tem muita gente que vai e acaba trabalhando por lá, e muita gente que trabalha em outras áreas afins à arquitetura, não só escritórios de arquitetura que contratam muito também, né? Tem escritórios muito grandes, empresas muito grandes de arquitetura na Europa, mas também outras áreas como design mesmo, ou design gráfico, são formações de arquitetura, né? Muito legal. Você gostaria de fazer alguma consideração final, comentar mais alguma coisa, deixar um recado para o pessoal? Vamos ver um recado. Bom, a gente está organizando o nosso processo seletivo, vai acontecer então em dezembro, a gente está vendo ainda como a gente consegue fazer isso com segurança, considerando essa situação que a gente está vivendo, e a gente espera que vocês apareçam por lá e que vocês, quem quiser conhecer a gente, entre em contato para visitar a escola no sábado, conhecer o edifício. Isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, Mayra, Roseli, que está aqui também com a gente. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, então lembrando para os alunos, o ciclo de palestras eles continuam após esse intervalo, às 3h40 nós temos mais uma palestra, e queria pedir também para que vocês respondam o formulário assim que for encerrado o webinar. Então, muito obrigado mais uma vez, Mayra, Roseli, e é isso aí, pessoal, a gente se vê daqui a pouco. Obrigada, Caio. Tchau. Tchau, turma. Até. Tchau, tchau.